Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui reunidos para o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus no lar. Então, espero que você, juntamente com sua família, ou em qualquer lugar que você esteja me assistindo nesse momento, que você seja edificado pela Palavra do Senhor. Como os irmãos se lembram, na semana passada nós começamos um novo estudo, estudo esse baseado no livro do profeta Jonas. Na semana passada nós fizemos a introdução desse estudo e hoje vamos dar prosseguimento àquilo que nós começamos a estudar. Né? E como já vimos na semana passada, Jonas de fato não é um profeta comum. E por isso nós estamos embarcando nessa jornada, com o tema Conhecendo o Deus de Jonas, uma exposição do livro de Jonas. E, sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Jonas, capítulo número 1. Então você, juntamente comigo, aí estejamos abrindo nossas Bíblias nesse momento, em Jonas, capítulo 1, vamos ler, meus irmãos, do verso 1 até o verso de número 10. E diz o texto: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Esse é o nosso texto, meus irmãos. Antes, agora de nós adentrarmos ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Ocupe sua cabeça, estejamos orando a Deus nesse momento. Amém? Bondoso Deus, amado Pai, te clamamos por tua graça e por tua misericórdia, que o Senhor nos oriente no estudo da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, na compreensão deste livro e deste texto. Sede conosco, Senhor, sede com cada família agora em seus lares ou famílias representadas onde quer que eles estejam assistindo essa mensagem. Que o Senhor fale aos seus corações. É assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E, meus irmãos, apenas fazendo uma retrospectiva daquilo que nós vimos na semana passada, nós vimos, e até eu falei no início, nós vimos já a peculiaridade do profeta Jonas, como um profeta incomum. E quando eu digo incomum, eu quero justamente dizer que Jonas
não entra no padrão, né, dos outros profetas, né? E por isso Deus também trata com Jonas de uma maneira peculiar, né? O Senhor lançou a palavra sobre ele direto, sem sarça, sem ventos, sem anjos, né? Sem pronunciações intermediárias, sem explicações. Deus foi direto e preciso com Jonas, né? Vejamos o verso número 2, que diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor está dizendo literalmente aqui: vá até Nínive, depressa. A ideia de dispõe-te é justamente isso. Né? Vai depressa. Né? Há urgência nas palavras do Senhor. Né? Não demores a proclamar a mensagem. Né? E vejam no verso 3 que Jonas é urgente. Né? Ele também não perde tempo em ter uma reação, mas o texto do verso 3 nos dá algo peculiar, né, que aponta também para a peculiaridade de Jonas. O texto, verso 3 diz: Jonas se dispôs. Né? Jonas foi rápido, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Né? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Né? Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe do Senhor, diz o verso 3. Né? E como vimos também, meus irmãos, na semana passada, Nínive era a capital da Síria. Né? E por isso, para o profeta Jonas, isso simbolizava as marcas de toda a opressão que a Síria causou ao povo hebreu. Né? Toda a desgraça, toda a derrota e toda a violência cometida contra o seu próprio povo. Por isso, há uma espécie de etnocentrismo, né? E você pode me perguntar mais para o que é etnocentrismo. E meus irmãos, etnocentrismo é um tipo de visão de mundo, né, característica de quem considera o seu grupo, né, o seu povo, ou nação, ou cidade, ou sociedade mais importante do que os demais. Né? E nesse momento é essa a perspectiva de Jonas. Né? Jonas está descartando aqui todos os outros povos, né? Incluindo Nínive. E também há uma espécie de patriotismo, né? Há uma devoção à pátria, enraizados em Jonas. E isso de maneira alicerçada na sua tradição. Por isso ele rapidamente foge da presença do Senhor. Né? E meus irmãos, essa resistência por parte dos judeus, né, lembrando que isso não é apenas uma característica de Jonas, Jonas aqui serve para nós também como um símbolo de demonstração de como era o pensamento judeu, né, por muitos anos. Né, e até hoje há essa característica, esse etnocentrismo, né, muito enraizado na doutrina, né, dos judeus. E estava realmente ali muito inculcado na sua tradição desde então. Né? E essa resistência nós podemos ver muito claro também lá no Novo Testamento, lá em Atos 10, a partir do verso 9, quando nós vemos o relato da visão de Pedro. Né? Então, Pedro resiste àquilo que ele diz que é impuro, mas Deus diz ali que ele não deve resistir àquilo que o Senhor santificou. Aquilo que o próprio Senhor está dando a ele está santificado pelo Senhor, ele não deve rejeitar. Mas, meus irmãos, até aqui nos parece algo estranho, né? A reação de Jonas. Se ele possui um desprezo pelos ninivitas, né, pelos assírios, então, a primeiro olhar, nós poderíamos dizer que Jonas deveria estar contente. Ele estaria ali desbravando e proclamando contra um povo inimigo. Mas, meus irmãos, parece que Jonas tem uma reação contrária aos seus sentimentos. A um primeiro olhar, Jonas deveria estar contente, feliz, satisfeito, porque ali ele estaria proclamando contra aquele povo ao qual Deus iria castigar. Né?
Ele está ali finalmente veria seus inimigos sendo perturbados pelo seu Deus. Ele poderia anunciar a própria destruição dos seus inimigos. Porém, Jonas reage conforme o contrário. Parece que Jonas tem uma compreensão mais ampla da situação. Ele possui certo senso de experiência com seu Senhor. Pois há um elemento fantástico aqui, meus irmãos, que inicialmente, nosso texto está ainda encoberto. Nós não conseguimos compreender. E perceba, meus irmãos, que aquilo que está encoberto parece que para Jonas está claro. Está claro para o profeta. Jonas parece compreender a real intenção de Deus para com Nínive. Por trás do decreto de Deus contra aquele povo, há algo maior. Pois para Jonas, meus irmãos, a própria advertência é um sinal da misericórdia de Deus. O próprio dito de advertência contra aquele povo é para o profeta Jonas um sinal de que o Senhor quer algo mais. De que o Senhor não quer destruir simplesmente aquele povo, mas o Senhor quer algo mais maravilhoso. Pois, meus irmãos, podemos ver que quando Deus quer castigar, Deus não envia profetas. Quando Deus quer destruir um povo, não há repreensões antes. Podemos ver isso bem claro na destruição de Sodoma e Gomorra. Deus adverte os seus, aqueles que Ele quer salvar. E isso é muito importante. Porque Jonas compreende muito bem isso. Então, na verdade, meus irmãos, a correta compreensão de Jonas que vemos aqui, por isso ele tem uma reação contrária. É porque ele compreende que a proclamação de Deus contra Nínive, na verdade, é um dito de arrependimento. É uma possibilidade para que aqueles que estavam ali, aquele povo estranho, pagão, assírio, inimigo do povo de Deus, possa se arrepender. Deus quer que eles se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos. Deus está aqui abrindo a porta da graça para um povo gentil, que não fazia parte de Israel, alguém fora da linhagem de Abraão. Iria receber as dádivas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto, meus irmãos, foi algo que se entrelaçou, como eu já disse, na tradição judaica. Podemos ver, meus irmãos, como é a relação também no Novo Testamento do judeu com os samaritanos, por exemplo. Lá em João capítulo 4, verso 7, nós vemos o relato de Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e nós vemos o espanto que os discípulos têm. Há uma rejeição entre o judeu e os outros povos, e o samaritano, por exemplo. Vejamos ainda, meus irmãos, o verso número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Vejam, Jonas ouviu o decreto do Senhor e fugiu. E fugindo, ele encontra um barco que vai para Tarsis, paga sua passagem, entra no barco e se põe na sua jornada para fugir da presença do Senhor. O texto é claro em dizer isso. Mas Deus está sempre no controle. Jonas achou que poderia fugir da presença de Deus, mas na verdade isso foi inútil. O verso 4 nos deixa bem claro. O Senhor está lançando sobre o barco um forte vento. E o que torna isso mais surpreendente, meus irmãos, é que não eram tempos de ventos fortes. O que normalmente acontecia lá pelo fim do outono, onde os marinheiros se preparavam e diminuíam suas rotas para não terem grandes perdas.
nem de vida e nem das suas cargas. Mas nós podemos ver que os tripulantes dessa embarcação foram pegos totalmente despercebidos. Eles estão totalmente perdidos, sem saber como enfrentar, né, essa situação. As condições não são propícias. E por isso cada um começa a se desesperar. Um pavor tenebroso assombrando esses marinheiros por conta dessa tempestade estranha, a ponto de cada um começar a clamar pelo seu próprio Deus. Imagine ali povos de nações diferentes, cada um com sua cultura e com uma religião diferente e com uma adoração a um Deus estranho, né? Cada um começa a pegar ali provavelmente a sua estátua, né? E começam a fazer seus clamores. O verso 5 ainda diz: então os marinheiros cheios de medo clamam cada um ao seu Deus e lançam ao mar a carga que estava no navio para os aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vejam, meus irmãos, percebam que mesmo que a tempestade estivesse a ponto de destruir o barco, Jonas demonstra uma total despreocupação. Há uma frieza em seu coração e ele não quer saber de Deus nem da sua missão. Jonas apenas quer fugir e por isso ele vai dormir. E analisemos isso agora, meus irmãos, com calma. Em primeiro lugar, Jonas tenta fugir da presença do Senhor. Depois, conhece suas verdadeiras intenções ao ouvir o seu decreto, né? E por isso ele foge. O dito do Senhor é de misericórdia e não de vingança. E agora, em meio a uma tempestade causada pelo Senhor, ele está dormindo profundamente. Enquanto todos estão desesperados, Jonas vai dormir. Não há empatia alguma em Jonas por seus companheiros de viagem. Ele só quer ir mais e mais longe, o mais longe possível da presença do Senhor. E para isso que é a sua vida e a vida de alguns marinheiros, para que isso aconteça. Em segundo lugar, esta situação não deve ser percebida como uma tentativa de Deus em convencer Jonas a voltar. Meus irmãos, aquele que é poderoso para fazer um forte vento e causar uma tempestade poderia tranquilamente mover o vento para fazer com que o barco fosse na direção que ele queria. Deus não está aqui tentando convencer Jonas a voltar, muito pelo contrário. Jonas está no lugar exato ao qual o Senhor quer, pois o Senhor quer ensinar algo a este profeta fujão. Deus está usando essa situação para mostrar o seu poder em salvar, o seu poder para salvar a quem Ele quer. E vejam, meus irmãos, como aqueles marinheiros podiam perceber o grau de gravidade dessa situação. Eles percebem que não era uma simples tempestade. Havia algo sobrenatural naqueles ventos. Isso só poderia ser obra de algum Deus desconhecido. Por isso, num ato de desespero, eles clamam pelos seus deuses, mesmo sem saber quem de fato é esse Deus, mas eles sabem que é um Deus. E eles clamam aos seus deuses, mas eles não são atendidos. As ondas começam a bater e o texto diz que o barco está a ponto de romper-se, né? Daí você imagina a pressão, né? E percebam o contraste do texto. É claro, enquanto o servo de Deus está dormindo, com a sua vida, né, totalmente se afastando do Senhor, buscando fugir da presença de Deus, os outros, os marinheiros, pagãos, idólatras, estão desesperados, dispostos a lançar toda a carga. Que importa? O lucro que eles iriam ter, né, com a carga. Se o mais importante agora é a sobrevivência. O que importa
os mantimentos se eles perecerem, por isso eles lançam tudo ao mar, de modo a aliviar o peso e assim tentar salvar suas próprias vidas. Isso aparentemente está sendo em vão, porque não importa o que eles façam, né? O barco continua a ser afligido pela tempestade. Mas também o que eles não sabiam, meus irmãos, o que o problema de tudo isso estava bem perto, logo ali, mais abaixo no porão do navio. Voltando agora para Jonas, para o nosso profeta fujão, ele está aqui, meus irmãos, espiritualmente insensível a tudo isso. E aqui está sendo, meus irmãos, demonstrado não a situação de conversão, né? Que não está sendo questionado se Jonas era um convertido ou não. Ele é um crente. Ele era um profeta do Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor. Devemos lembrar que mesmo os crentes mais fervorosos podem passar por momentos de frieza ou insensibilidade espiritual, ou passar por aquilo que o Dr. David Martyn Lloyd-Jones chamou de depressão espiritual. Eu e você podemos passar por essa situação, e é provavelmente isso que Jonas está passando. Então, mesmo se Deus estivesse bravejando, gritando, Jonas não estaria disposto a ouvir, porque ele quer apenas fugir. Meus irmãos, vejamos também o verso de número 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vejam, meus irmãos, Jonas a dormir sossegado, e as ondas desesperadoras não o acordam. O vento impetuoso não lhe desperta, o tumulto dos marinheiros andando de um lado para o outro e clamando e lançando as cargas ao mar, mesmo assim, não despertam o profeta. Até que o capitão vá até seu encontro e lhe desperte, e lhe questione: o que você está fazendo, agarrado aí no sono? Se levanta, invoca a teu Deus, talvez assim ele nos escute e tenha misericórdia de nós. Veja a que ponto chegou o profeta de Deus. Está sendo repreendido por um capitão de navio idólatra e pagão. Todos estavam clamando aos seus deuses de maneira desesperadora, e a seus deuses imóveis, a seu Deus de madeira, de bronze e de pedra, enquanto o ministro do verdadeiro Deus estava dormindo. Aqueles homens estavam tão desesperados que seus corações estavam frágeis e contritos. Corações como terra árida, prontas para receberem sementes. E, meus irmãos, aqui nós podemos ver uma ideia acender como uma lâmpada incandescente na mente daqueles marinheiros. Vejam o verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. A ideia que acende na mente daqueles homens eles já haviam entendido que aquela tempestade era proveniente de algum Deus. E agora eles pensam que alguém naquele navio é causador da irritação desse Deus. E essa ideia começa a acender. Por isso, meus irmãos, eles compreendem isso e passam agora a se utilizar do método de lançar sorte. E se perguntam por que esse Deus está agindo assim. Quem afligiu este Deus? Porque na cabeça deles, meus irmãos, isso é a repercussão de um Deus irado. Né?
mas eles ainda não compreendem a totalidade dessa grande obra que o Senhor está fazendo. E eles unanimemente chegam à conclusão de que eles precisam descobrir rapidamente. E nós vamos entender, meus irmãos, que o método de lançar a sorte aqui não é baseado na nossa ideia de sorte, que, né, Mega Sena, Lotocena, não. A ideia aqui do lançar sorte, que algumas culturas, não só o povo judeu tinham, era que através do lançar sorte, eles pudessem apontar a vontade do seu Deus, né? E nós vemos isso, meus irmãos, sendo utilizado lá por Josué, lá em Josué capítulo 7, verso 14, né? No fato do roubo. E lá em Atos também, nós vemos lá em Atos 1, 26, na escolha de Matias para o lugar de Judas. Né? Eram métodos pelos quais o Senhor também utilizou para demonstrar a sua vontade. E esses homens acabam se utilizando desse método e Deus consente em utilizar esse método. Porque nós vemos que o texto, né, no final do verso 7, diz: e a sorte caiu sobre Jonas. Né? Naquele dia o Senhor usou este meio para mostrar a sua vontade. Né? E Jonas percebe que não há como escapar de Deus. Não há como fugir das mãos do Senhor. E Jonas comprova isso a não ter outra opção a não ser revelar de fato quem ele é. Né? Vejam que até esse momento ele estava despreocupado, né, deitado, não se importando com o que iria acontecer. Mas o Senhor o coloca numa situação da qual ele precisa de fato agora reagir e proclamar. Né? Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os planos de Jonas, meus irmãos, era fugir, era não cumprir o mandato do Senhor, porque aquilo era terrível demais. Levar uma mensagem de misericórdia para uma nação tão terrível quanto Nínive, quanto os assírios. Mas aí nós vemos no verso 8, meus irmãos, leiam comigo. E então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ao descobrirem que a culpa é daquele estranho homem dormioco, eles passam a interrogar Jonas, para saber quem ele é. Mas vejam, meus irmãos, que as perguntas desses homens tentam, no final de contas, se resumir a uma única questão: quem é o teu Deus? Lembrem-se que esses homens estavam clamando aos seus deuses em prantos e sem resposta. Eles estavam impressionados com aquele poder daquele Deus e eles agora querem saber quem é esse Deus. E aqui, meus irmãos, no verso 9 nós vemos a declaração de Jonas. E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Vejam aqui, meus irmãos, essa declaração do profeta Jonas. Né? Este é a sua confissão. Alguns chamam da confissão de Jonas, né? Sua confissão de fé. Vejam que ele não utiliza de muitas palavras. Né? Poderíamos aqui dividir essa confissão em 4 frases. Nas 2 primeiras, Jonas se identifica como hebreu. E quando ele diz que é hebreu, isso indica quem ele é. Em segundo lugar, ele diz: sou temente ao Senhor. E isso explica aos marinheiros a sua religião. Ele é do povo hebreu, dos quais temem ao Senhor. E como já disse no início, não é a fé de Jonas que está sendo questionada nesse texto. Não é a sua fé que está sendo colocada em pauta, mas a sua compreensão da graça de Deus. E mesmo sem querer, meus irmãos, Jonas anuncia a verdade do Deus, do seu Deus, àqueles marinheiros, gentios, ímpios.
que não o conheciam. E vejo que nas suas duas últimas frases dessa confissão, Jonas diz: o Deus do céu. Isso explica quem é o seu Deus. E por fim ele diz que fez o mar e a terra, e por isso explica para aqueles marinheiros qual é a obra e o poder desse Deus. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em outras palavras, o que aqueles marinheiros, agora de corações abertos, espantados pela grandeza desse Deus que pôde causar uma tempestade fora de tempo, esses homens agora conhecem o Deus verdadeiro. Em outras palavras, esses homens podem ter entendido Jonas dizendo: meu Deus não é um Deus falso, mas o Criador de tudo que existe. Este Deus causou toda a tormenta. Não é um Deus fraco, nem um Deus que está insensível às iniquidades dos homens, mas um Deus todo-poderoso que fez o mar e a terra. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos nos ater de maneira mais íntima a essa confissão. Em primeiro lugar, ao fazer essa confissão, Jonas declara uma total contradição com a sua situação atual. Pois ele crê na soberania universal de Deus. Não há dúvida de que o Senhor é capaz de criar tudo, de fazer aquela tempestade, de criar o céu, a terra, o mar. Mas, por outro lado, ele acredita ser possível fugir desse mesmo Deus. Esses homens que antes estavam desesperados a ponto de lançar toda a sua carga ao mar e o fizeram, com a tentativa de se salvarem, de causarem em seus corações um alívio, porque eles poderiam ali ter algo para fazer, né, para se salvarem, mas tudo aquilo foi inútil. E vemos aqui no verso 10, meus irmãos, a mudança desses homens. Aqueles que antes estavam desesperados, agora diz o texto no verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Então, além de confessar, Jonas também provavelmente explicou àqueles marinheiros o que ele tinha feito. Olha, eu ouvi a proclamação do Senhor e fugi. Deus me deu uma ordem e eu fugi da sua presença. E aqueles homens agora não estão mais com medo da tempestade, mas com seus corações atemorizados pela grandeza desse Deus. Aqueles pagãos não mais clamavam aos seus deuses estranhos de madeira, de bronze e de pedra, mas um grande temor lhes possuía o coração. Jonas não queria ir para Nínive e ser instrumento da salvação daqueles gentios. Mas no que Jonas acreditou ser uma fuga, ele permanecia no propósito do Altíssimo. Deus é de fato o autor e consumador da salvação. Não são os homens com a sua bela oratória ou com suas grandes súplicas, das quais, inclusive, Deus pode se utilizar e se utiliza. Mas Deus que, em primeira instância, meus irmãos, decide querer salvar. E este é o grande mérito da salvação, porque Deus salva a quem quer. E é isso que Deus quer ensinar a Jonas, aqueles marinheiros, e para nós hoje. Ele quer nos ensinar aquilo que ele já havia dito em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou o Senhor. Somente
que eu sou o Senhor somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. O mesmo é declarado por Ana, mãe do profeta Samuel, lá no seu cântico em 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e quem dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor é o dono da vida. E por isso, meus irmãos, quero encerrar com apenas três pontos para nossa edificação nessa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, em meio a esse tempo de temor pela morte, nós não podemos nos esquecer, não podemos deixar os nossos corações serem tomados por qualquer outro temor que não seja um temor pelo Senhor, um temor pelo Deus que dá e quem tira a vida, um Deus que tem autoridade para salvar a quem quer, a usar a quem quer, a um Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Como Jonas descobriu, é impossível fugir da presença do Senhor, fugir da mão poderosa do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos entender que o Senhor, como eu já disse, salva quem quer. E por isso ele vocacionou a sua igreja, por isso ele vocacionou Jonas. E mesmo, meus irmãos, na nossa incapacidade, a capacidade de Deus é infinitamente maior. Ainda que sejamos falhos, Deus é perfeito. E Ele vocacionará outros, levantará outras igrejas, usará a mim e a você para levar a sua palavra. Mesmo nas nossas incapacidades, Deus nos utilizará para salvar vidas através da pregação do seu Evangelho. E através dessa pregação, meus irmãos, ainda que mais simples, da mais elevada, ainda que da mais simplória, Deus, pela sua grandeza, quebrantará o coração até do mais vil pecador. Porque Ele decidiu salvar. E em terceiro lugar, meus irmãos, e último, não importa se sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, negros ou brancos, homens ou mulheres, pois o alvo da graça de Deus será dado a todos quantos Ele mesmo decidiu amar. O Senhor salvará os índios, aqueles que Ele decidiu amar. O Senhor salvará os negros, os brancos, os americanos, os brasileiros, todo o seu povo que está espalhado sobre a face da terra, que será despertado pela pregação e pelo ouvir a pregação do Evangelho, meus irmãos. Deus fará porque Deus é o autor e consumador da salvação. E Ele pode te salvar. Se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, ainda não tem o Senhor como seu único Senhor e Salvador, Ele pode te salvar. Ele pode quebrar os grilhões que te aprisionam. Ele pode te libertar da idolatria. Aqueles homens não conheciam o Deus verdadeiro. Por isso eles se apegavam em deuses falsos. Mas ao se depararem com essa grandeza, esses homens foram impactados. E como nós veremos na semana que vem, eles jamais seriam diferentes. Ou melhor, eles jamais seriam iguais depois dessa experiência. Deus pode te salvar. Amém, meus irmãos? É assim que nós
encerramos a nossa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno Pai, pedimos a tua graça. Renova o teu povo na compreensão da nossa tarefa em pregar. Nos ajuda, Senhor, mesmo na nossa pequena capacidade ou incapacidade, Senhor, a sermos instrumentos em tuas mãos. Converte nosso coração, nos ensina, Senhor, sobre a grandeza da tua graça, assim como o Senhor ensinou a Jonas. Salva aqueles, Senhor, que estão perdidos e desesperados como aqueles marinheiros. É assim que nós oramos a Ti, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a semana que vem, se assim nosso Deus permitir. Tchau, tchau.